Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos juntos dar continuidade no estudo do livro de Romanos. Nós estamos aí estudando o capítulo número 12 do livro de Romanos e hoje nós vamos finalizar esse estudo, ok? Nós vamos ver aí do versículo 14 até o versículo 21. As duas aulas passadas nós vimos aí qual é a forma, né, que Paulo nos ensina de adorar realmente a Deus, eh, como nós devemos tratar as outras pessoas, né, porque devemos sempre lembrar que todos somos membros do mesmo corpo. Então, como somos um corpo e o corpo tem vários membros, cada um tem uma função diferente a exercer, mas cada função dessa é de extrema importância para que o corpo funcione perfeitamente. Então nós jamais devemos ser orgulhosos, egoístas, né? Querer pensar que nós somos melhores que outras pessoas, porque Deus criou cada um e deu a cada um um dom, uma função para ser membro desse corpo de Cristo. Ok, pessoal? Então, a aula passada nós vimos também sobre o amor verdadeiro, né? Como nós devemos expressar o nosso amor verdadeiro, né? Então, não simplesmente dizer que amamos as pessoas, que gostamos das pessoas e não fazer nada em prol delas. E hoje nós vamos ver aí como nas situações do nosso dia a dia, né? Quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos aí, talvez na sua escola, na sua universidade, no meio dos seus amigos, né? Cuidando aí com todo mundo, como nós devemos agir com todas as pessoas, né? Inclusive aquelas pessoas que não professam a mesma fé que nós, aquelas pessoas que não são cristãs, aquelas pessoas que não aceitam a Cristo, né, como sendo o Senhor e Salvador da vida delas. Como nós devemos agir e tratar com essas pessoas? É isso que nós iremos ver nessa aula de hoje, ok, pessoal? Então vamos estar orando para dar início a essa aula. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este momento, Pai, que nós vamos estudar a Tua palavra. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor está me dando, Senhor, e dando a todos aqueles que estão vendo esse vídeo. Que a Tua palavra venha fazer realmente moradia em nossos corações, que nós possamos aprender a verdade, ó Pai amado, que nos permeia, a verdade que nos ensina, a verdade que nos corrige, a verdade que nos leva a viver uma vida realmente de felicidade verdadeira, ó Deus. Pai, permanece conosco, o Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar a nossa mente, possa iluminar, Senhor, tirar as nossas dúvidas e que nós possamos aprender mais de Ti a cada dia e assim praticar também as Suas palavras no dia a dia, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, a nossa aula de hoje, né, é a aula 36, já estamos aí na aula 36 do estudo de Romanos. Nós vamos falar sobre manifestando o amor fora da igreja, né? Porque quando nós estamos aí dentro ali da igreja, né, no domingo, teoricamente a gente está no meio de pessoas que professam ali a mesma fé, que têm os mesmos objetivos que a gente no domingo, né? Mas estando fora da igreja, né, estando, como eu falei no início da aula aí, estando no seu trabalho, no seu serviço, na sua universidade, na sua escola, no meio de seus amigos, como nós devemos agir, ok? Então vamos lá. Ah, às segundas-feiras, né, pela manhã, vamos para as nossas lojas, comércios, escritórios, escolas, ou seja, onde o amor cristão deve ser manifestado da mesma forma que na igreja aos domingos, né? Então, da mesma forma que nós manifestamos o nosso amor para com os nossos irmãos na igreja, devemos também manifestar com todos aqueles que estão ao nosso derredor, seja aonde estivermos. Então, Paulo nos dá uma ajuda muito prática, né? Que esse capítulo 12 de Romanos é muito prático, sobre como demonstrar o nosso amor a um mundo que talvez não seja cristão. Então, o versículo aí que nós vamos ver é do versículo 14 até o 21, né? Eu sei que nós vamos ler versículo por versículo aqui, mas eu queria ler com vocês aqui na Bíblia, para a gente ter uma ideia do que nós vamos ver hoje, ok?
Então, vamos lá. Versículo 14 de Romanos 12. Se alguém os perseguir, não o distratem. Abençoem e não amaldiçoem. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. Se estiverem chorando, chorem com eles. Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Nunca paguem o mal com o mal. Façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos. Não contendam com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. E fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Amém, queridos? Então, esses são os versículos que nós vamos ver aqui hoje. Então, versículo 14, né? Se alguém os perseguir, não o destratem. Abençoem e não amaldiçoem. Então, o jovem Saulo, né? Então, para quem não conhece a história do apóstolo Paulo, né? São Paulo, ele, antes de ter esse nome, ele era chamado de Saulo. E ele era um perseguidor dos cristãos da igreja primitiva, da primeira igreja, ok? Então, o jovem Saulo aprendeu pela primeira vez a diferença entre os resultados da justiça da lei e o triunfo da graça. Através do quê? Da obediência memorável de Estevão, né? Pelo exemplo que Estevão deu. Então, Estevão era um cristão e lá na igreja primitiva ele foi perseguido e ele foi morto, apedrejado, ok? Mas mesmo ali, naquele momento que ele estava sendo apedrejado, ele falou o seguinte: Senhor, não os considere culpados deste pecado. Então, ele estava sendo apedrejado, estava sofrendo, sentindo muita dor, sendo morto, e mesmo assim, ele não pediu ao Senhor vingança. Ele pediu que o Senhor pudesse o quê? Não os considerar culpados daquele pecado, pois eles não sabiam o que estavam fazendo. Né? Isso está em Atos, capítulo 7, versículo 60. Então, Paulo, né, estava presente, né, na época ele era Saulo ainda, ele estava presente nesse apedrejamento de Estevão e ele pôde ouvir o que Estevão disse. E o amor verdadeiro fala bem, então, de seus perseguidores. Né? Isso é o amor verdadeiro. Isso significa que você não vai ficar por aí falando mal das pessoas que não te tratam bem. Não será áspero com elas, e nem ao falar delas, mas você falará bem. Como que você vai falar bem dessa pessoa que está te maltratando, que está te perseguindo? Você tem que procurar encontrar nessa pessoa algo que seja bom nela, né? Tem que dar uma lapidada nessa pessoa e ver que apesar de tudo de ruim que essa pessoa talvez esteja fazendo por você, há algo bom nela, né? Algo que possa aprovar, algo que possa elogiar com sinceridade. E aí, então, quando você falar dessa pessoa para outras, é isso que você vai dizer dela, o que é bom dela, e não o lado ruim. Isso é o amor verdadeiro. Versículo 15. Quando outros estiverem alegres, alegrem-se com eles. E se estiverem chorando, chorem com eles. Né? Então, assim como a alegria compartilhada é dobrada, ou seja, quando alguém está alegre, compartilha essa alegria com outra pessoa, as duas pessoas vão ficar alegres, né? Assim também a tristeza compartilhada é reduzida à metade.
Ou seja, quando estou com algum problema, quando estou angustiado, quando estou triste, se eu chego em outra pessoa que eu confio, né, eu sei que aquela pessoa é realmente uma pessoa que se importa comigo, que me ama, e eu compartilhar da minha tristeza com ela, essa minha tristeza tende-se a reduzir pela metade se essa pessoa que estiver comigo, ela tiver empatia, se colocar no meu lugar e junto nós podemos conversar, podemos orar e tudo mais, né? Então a alegria compartilhada é dobrada e a tristeza compartilhada é reduzida à metade. Eu penso que Paulo, né, o apóstolo Paulo, colocou primeiramente o alegre-se, porque às vezes, né, nós fazemos essa parte duramente. Especialmente porque se isto que a pessoa está sentindo, essa alegria que a outra pessoa está sentindo, desperta alguma inveja, né, ou autopiedade em nós. Então, por exemplo, se houver algo que essa pessoa que está alegre conseguiu e nós queríamos também ter, nós queríamos obter isso que essa pessoa obteve, pode gerar um pouco de inveja na gente, né? E isso pode ser ruim para a gente, pode ser duro para a gente ir até essa pessoa e dizer sinceramente: olha, eu estou contente por você ter conseguido isso, né? Estou contente, realmente alegre, verdadeiramente por você ter alcançado isso. Mas o amor verdadeiro tem que fazer isso, né? Não podemos sentir inveja do que aquela pessoa conseguiu e nós não conseguimos. E, e esse amor verdadeiro, essa alegria verdadeira de estar compartilhando com outra pessoa algo que eu queria ter também e não tenho e ela conseguiu, é somente aquelas pessoas que andam no Espírito, né? Somente aquelas pessoas que dependem do Espírito Santo de Deus que vão conseguir fazer isso verdadeiramente sem nenhuma hipocrisia. Bom, por outro lado, né? Quando alguém da nossa família, ou algum colega da escola, amigo do escritório, ou do nosso círculo, né, de pessoas aí, estivesse sentindo mal, estivesse sentindo abatido, triste, nós também não podemos deixar de dar importância a isso, né? Não podemos aí simplesmente sair assoviando e ir por outro lado, deixar a pessoa ali sozinha. Talvez também não dizer simplesmente o que há de errado com você. Como você pode estar deprimido desse jeito? Como você pode estar triste desse jeito? Por que que você não é como eu sou, né? Você não está alegre como eu? Você não sabe, né? Nós não devemos fazer isso. Por quê? Porque você não sabe o que aquela pessoa realmente está vivendo, o que aquela pessoa realmente está passando ou passou, né? Pode ser que ela passou algo muito ruim e naquele momento ela está muito triste. Então, ao invés de você ficar questionando essa pessoa, né, você tem que fazer o quê? Colocar o verdadeiro amor em funcionamento. E você tem que ter o quê? Empatia por essa pessoa. Você tem que se colocar no lugar dessa outra pessoa para poder entender ela e poder compartilhar com ela dessa tristeza, reduzindo assim, como nós vimos, pela metade, ok? Então, nós devemos nos alegrar com quem se alegra, né? Mesmo que essa alegria da outra pessoa possa gerar em nós algum sentimento de inveja, né? E nós devemos também nos entristecer com quem está triste, porque nós devemos nos colocar no lugar dessa pessoa para ver o que ela está sofrendo e assim dividir com ela essa dor. Ok, pessoal? Versículo 16. Trabalhem juntos com alegria. Não sejam orgulhosos. Não procurem cair nas boas graças de gente importante, mas tenham prazer na companhia de gente comum. E não sejam sábios aos seus próprios olhos. Então, Paulo aqui, né, está dizendo o quê? Que o amor verdadeiro é imparcial. Quando Jesus foi a Jerusalém, Jesus preferiu permanecer com quem? Permaneceu na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Casa simples deles, e ficava naquela pequena cidade de Betânia, ao invés de ficar hospedado em Jerusalém, né? Na grande cidade, no centro ali. Então, uma das maneiras de respeitarmos as pessoas é ter o quê? Um real conceito de nós mesmos. Quem somos nós? Será que nós somos melhores que outros, né? Por causa da nossa posição, por causa do nosso trabalho,
por causa da casa onde que nós moramos? Será? Né? Não devemos ser orgulhosos. Aquele que sempre o faz sempre quer associar com pessoas de posição superior, né? Mas se você mantiver uma opinião honesta sobre si mesmo, saberá que não é melhor que ninguém e, consequentemente, estará disposto a desfrutar a companhia de pessoas de posição inferior, onde certamente encontrará o quê? Uma rica manifestação de amor e humanidade. Então, se nós queremos ser orgulhosos, a gente vai procurar se ajuntar com pessoas, né, mais importantes, em um meio mais importante, vamos dizer assim, para ser visto com elas, tal, e pessoas saberem que nós estamos naquele meio. Mas se nós deixarmos o nosso orgulho de lado, né, e nós tivermos uma opinião sincera sobre nós mesmos, e que opinião sincera que é essa? Que nós somos iguais uns aos outros, né? Independente da posição social, independente dos nossos estudos, independente de onde eu trabalho, enfim, nós somos seres humanos criados por Deus e aos olhos do Senhor, nós somos todos criaturas dele, ok? Então, se a gente entender dessa forma, nós podemos o quê? Muitas vezes desfrutar de uma manifestação de amor e humanidade em pessoas tão simples que nós não saberíamos que poderíamos ter, ok? Então, nós não devemos ser orgulhosos. Versículo 17, parte A. Nunca paguem o mal com o mal. Então, nós não devemos nos vingar silenciosamente, né? O que é vingar silenciosamente? A nossa imaginação, né? E nem cultivar nada no nosso coração. Porque, primeiro, né, o que acontece? Os nossos olhos enxergam, veem, e aquilo vai para a nossa mente, e a mente trabalha, né, culmina alguma coisa, e isso que nós imaginamos vai para o nosso coração, vai para o nosso desejo, para poder executar aquilo, né? Então, é uma vingança que começa aos olhos, vai para a mente e desce para o coração. Então, nós não devemos nos vingar de ninguém, né? Nem dos insultos imaginados ou dos insultos reais, né? E muito menos recorrer a subterfúgios, ou seja, maneiras, né, para que isso aconteça. Manipulação de outras pessoas, manipulação de outras coisas, para nos vingarmos de alguém que fez mal para a gente. Então, nunca paguem o mal com o mal. O versículo 17b diz o seguinte: façam as coisas de maneira tal que todos possam ver que vocês são absolutamente honestos, né? Então, nós cristãos, aqueles que professam a fé em Cristo, que creem em Cristo como Senhor e Salvador nas nossas vidas, que confiam e acreditam na palavra do Senhor, que é a Bíblia, nós devemos manter um padrão de conduta, né, que é recomendável às consciências daqueles que não são cristãos, certo? Por quê? Porque o homem natural, ou seja, o homem que não é cristão, o homem que não é espiritual, ele tem uma consciência, né? E essa consciência, ela é suficientemente iluminada, né? Tem sabedoria, tem inteligência para quê? Para reconhecer o padrão, né? Se nós somos cristãos ou não. E ele também, se ele é um cristão ou não. Então, é uma condenação da sua própria falha em não se conformar a ele. Então, Geoffrey B. Wilson diz isso. O fato da consciência do homem natural ser suficientemente iluminada para reconhecer tal padrão é também uma condenação da sua própria falha em não conformar a ele, né? Então, aquelas pessoas que nos veem como que sabem que nós somos cristãos, mas veem em nós que nós não agimos como cristão, ela tem essa consciência de determinar se o que nós estamos fazendo é algo que um cristão deveria fazer ou não, né? Por isso que Paulo nos fala que nós temos que fazer todas as coisas de tal maneira que todas as pessoas possam ver e com a consciência delas possam enxergar que nós somos realmente pessoas honestas, pessoas que são realmente vivem por um padrão cristão, né?
E devemos tomar cuidado também para não fazer só na frente das pessoas, à vista de todo mundo. Mas nós devemos também ver e analisar o que nós cultivamos na nossa mente. Por que na nossa mente? Porque a nossa mente é vista por Deus, ok? Todos os nossos pensamentos são vistos por Deus. Então não devemos ter somente um padrão cristão na frente das outras pessoas, mas no dia a dia, em cada momento da nossa vida. Versículo 18. Não contendam com ninguém, né? Não briguem com ninguém. Tanto quanto possível, vivam em paz com todos. Então nós temos aí uma ordenança, uma regra, né? De nós não brigarmos com ninguém, porém temos um tanto quanto possível. Por quê? Então nós não devemos, né, segundo Haldane, nós não devemos nunca procurar manter a paz com o mundo ou com cristãos, sacrificando qualquer parte da verdade divina. Né? Então um cristão deve estar o quê? Disposto a ser impopular para que possa ser útil e fiel a Deus. Ou seja, resumindo, nós devemos procurar manter, né, a comunhão, o convívio, a amizade com todo mundo sem contenda. Porém, nós não devemos aceitar uma situação aonde está o quê? Fugindo, está sacrificando a verdade divina, né? Aquilo que Deus quer que nós façamos, ok? Então, vai ter sempre em nossas vidas, né, pessoas que simplesmente não permitirão que eu e você estejamos em paz com elas. Vai ter essas pessoas, né? Porém, essa contenda não deve partir de quem primeiro? De nós, né? Se essa pessoa não quer nada conosco, nós devemos tentar nos aproximar, chegar nela, conversar, mas se realmente não tem jeito, então nós devemos deixar para lá, não brigar. Por quê? Porque quando um não quer, né, tem um ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se você se recusar a discutir com essa pessoa, a brigar com ela, entrar em confusão com ela, pelo menos o conflito não vai depender de você, ok? E não vai depender também das suas atitudes, vai depender da atitude dela. E assim age o nosso verdadeiro amor. Veja que tudo isso que Paulo está nos ensinando, através aqui dessas palavras em Romanos 12, tem como fator principal o quê? O verdadeiro amor. Né? O fato de nós não falarmos mal de outras pessoas, o fato de nós nos alegrarmos com aquelas pessoas que às vezes podiam nos trazer inveja, o fato de nós nos entristecermos, termos empatia por outra pessoa, né? O fato de falarmos somente bem daquela pessoa, ver o que nós podemos, né, lapidar daquela pessoa e falar somente bem dela. Enfim, tudo isso depende do quê? Do verdadeiro amor. Né? E nós já aprendemos que o verdadeiro amor vem somente através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Versículo 19. Amados, nunca se vinguem, deixem a ira com Deus, pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei. Então, a vingança é uma das respostas humanas mais comuns, mais naturais à dor ou às más atitudes que sofremos. E nós achamos que se tratarmos as outras pessoas de acordo com a maneira, né, que nós fomos tratados, nós estaremos assim fazendo justiça, né? Tem que pagar ali mesmo. Ele fez isso para mim, então vou retribuir, né? Vou fazer em dobro para essa pessoa, tal, vou me vingar dela. Nós achamos que estamos fazendo justiça para nós mesmos, né? Mas se nós agimos assim, dessa forma, nós esquecemos muitas vezes que nós também ferimos já outras pessoas, né? E nós não paramos para examinar isso. Mas se lembre que Deus nos conhece e que Deus sabe de todas as coisas, né? Ele não se esquece nada que nós fizemos em nossa vida. E aí, isto põe-nos sempre no lugar daqueles fariseus. Aquela passagem, né? Quando a mulher foi pega em adultério, esses fariseus estavam prontos a fazer o quê? Queriam
apedrejar a mulher até a morte, porque ela foi pega num erro, foi pega em adultério. Mas aí Jesus disse a esses fariseus, né? Se algum de vocês estiver sem erro, se algum de vocês estiver sem pecado nenhum, não interessa qual tipo de pecado, né? Então, seja o primeiro a tirar a pedra, ok? Pergunta é: algum daqueles homens que queriam matar aquela mulher apedrejada, algum deles apedrejou ela? Algum deles atirou a primeira pedra? Não. Por quê? Porque todos tinham pecado, né? Pode ser que eles não estavam pecando em adultério como aquela mulher, mas todos tinham algum tipo de pecado. Então é assim também em nossas vidas, ok? Nós não devemos querer nos vingar das outras pessoas pelo que elas fizeram conosco, porque, queira ou não, nós também somos pecadores. Devemos deixar a nossa vingança com Deus. Então, Paulo, né, dá duas razões para que nós não alimentemos a vingança em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. A primeira razão é que Deus já o está fazendo, né? Ele sabe, Deus sabe que eu e você fomos insultados, fomos feridos, e ele já está fazendo algo a respeito disso. E o segundo ponto é que Deus reivindica para si a vingança. E Deus fará de forma redentora, né? Não de forma a ferir a outra pessoa. Mas geralmente nós não queremos que Deus possa dar essa possibilidade a essa outra pessoa de redenção, né? Nós preferimos nos vingar com nossas próprias mãos, cometer a justiça com a própria mão, né? Então Paulo nos lembra que é errado não querer ver a pessoa resgatada. Por mais que essa pessoa possa ter nos ferido, né, nos entristecido, a gente tem que ter em nossa mente que Deus pode sim transformar essa pessoa e que Deus pode resgatar essa pessoa, né? E se não bastasse, muitas vezes ainda nós ficamos irritados com Deus. Por quê? Porque Deus não nos vingou da maneira que nós gostaríamos, né? Em vez de Deus nos vingar, falar, não, aquela pessoa tem que sofrer, aquela pessoa tem que morrer, porque isso, por causa daquilo, não. Às vezes Deus vai lá e muda aquela pessoa, muda o coração da pessoa, transforma, resgata aquela pessoa. É. E diante, né, dessa situação, uma situação dessa, o que, que nós devemos fazer? O que Paulo nos ensina? Versículo 20. Pelo contrário, se o seu inimigo estiver com fome, seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. E fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, né? O que significa amontoar brasas vivas sobre a cabeça do nosso inimigo, né? Então aqui o comentarista, né, estudioso Ray Steadman, ele diz o seguinte: Paulo, né, citando ali Provérbios 25, ele se refere o quê? A uma antiga maneira de acender um fogo. Então, como antigamente não havia fósforos, certo? Para obter fogo, você o quê? Poderia pedir alguns carvões que já estavam em brasa, né, ao seu vizinho. Já estava aceso, já estava em brasa o carvão. Aí você ia ao seu vizinho, pedia alguns daqueles carvão, já estava em brasa, para colocar eles junto com o seu e acender o seu fogo. E se o seu vizinho gostasse de você, se o seu vizinho fosse bom, né? Se o seu vizinho tivesse um amor verdadeiro, o que seu vizinho faria? Ele ia pegar um recipiente, encher com essas brasas, né? E iria ainda colocar um acolchoado envolvendo esse recipiente para que você pudesse transportar na cabeça com uma certa comodidade, sem machucar a sua cabeça. Então, a pessoa, o vizinho que tivesse um amor verdadeiro, além de dar a brasa, ainda colocaria um acolchoado para você transportar com mais comodidade. Então, quando Paulo fala ali em cima, né, que se nosso inimigo tiver com fome, para dar de comer, se ele tiver com sede, para dar de beber, em vez de castigar ele, em vez de se vingar do nosso inimigo, nós fizermos isso, ajudar ele
com amor verdadeiro, nós estaremos o quê? Provando para Ele que nós amamos Ele, certo? E por último, né, o versículo 21 aí, não deixem que o mal prevaleça, mas triunfem sobre o mal praticando o bem. Então a maneira principal de nós expressarmos amor é não reagir por vingança. Pode imaginar o que aconteceria neste mundo se os cristãos começassem a agir desta maneira, né? Sempre reagir por amor e não por vingança? Quantas vezes temos atitudes muito diferentes do verdadeiro cristianismo quando reagimos como o mundo ao nosso redor? Quantas vezes? E nós vimos também em Romanos, né, estudamos Romanos 12, 2, nós não devemos o quê? Nos moldar ao padrão deste mundo. E qual que é a forma prática de não nos moldarmos ao padrão deste mundo? É sempre seguir o exemplo que Jesus nos deu. Qual que é o exemplo que Jesus nos deu? Ele nunca pecou e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças. Deixou seu caso nas mãos de Deus e sempre julga com justiça. Né? Então, esses exemplos aí de Cristo, está em 1 Pedro, né? Capítulo 2, versículos 22 e 23. Então, como nós devemos agir? Devemos agir como o mundo, retrucando, brigando, se vingando das pessoas? Não, né? Nós devemos agir como Jesus, como ele deu exemplo, né? E ele nunca pecou, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Ele nunca retrucou quando foi insultado. Quando sofreu, não fez ameaças, mas deixou o seu caso, tudo que ele sofreu, tudo que ele passou, nas mãos de Deus, né? Porque Deus é o único que sempre julga com justiça. E esse é o testemunho, né, da graça divina de Deus, que deveria permanecer em cada um de nós, se todos nós agíssemos como Jesus. Uma coisa que eu sempre, né, procuro fazer, né, quando tenho que dar uma resposta para alguém, tenho que tomar uma decisão, tomar alguma atitude, o que Jesus faria no meu lugar? Sempre pensar assim, o que Jesus faria no meu lugar? Mas é isso, pessoal. Então nós vimos aí hoje, encerramos o capítulo 12 de Romanos, né? Vimos aí como deve agir o amor verdadeiro para com os cristãos, para com os não cristãos, como nós devemos agir em nossa vida, dia a dia. E para a próxima aula nós veremos aí um assunto bem interessante, né? Sobre submissão, né? Submissão às autoridades principalmente, ok? Mas é um assunto para a próxima aula. Muito obrigado por você estar comigo até agora, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e principalmente compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no canal, se você chegou agora, se inscreva no canal Gospel Tech 316, ative o sininho, né? Porque aí todos os vídeos que eu lançar você será avisado. E dê uma olhada sempre na minha playlist, que tem outros estudos completos já lá. Tá bom, pessoal? Vamos estar orando para encerrar? Senhor, muito obrigado mais uma vez, ó Deus, por esse tempo contigo. Muito obrigado por nos ensinar através da tua palavra como nós devemos ser, como nós devemos agir com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigado, Pai, porque tu és o único Deus verdadeiro e fiel, é o único que julga com justiça, Senhor. Aquele que derrama sobre nós, através do teu Santo Espírito, o amor verdadeiro, Senhor. Pai, que nessa semana o Senhor consiga realmente nos fazer pensar, ó Pai, na tua palavra, pensar em tudo isso que nós estamos aprendendo. Que o Senhor, ó Pai, nos dê saúde, nos dê paz, que excede todo entendimento. Que nós realmente possamos conviver com as outras pessoas em comunhão, Senhor. Senhor, nos livre de todo mal, ó Pai, e nos abençoe. É que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, se Deus quiser, nós nos vemos a semana que vem em mais uma aula aqui no canal Gospel Tech 316. Um grande beijo a todos e até lá.